Hi guys, Teacher Jeans here. Vamos para a nossa aula 7, nosso último dos 5 tipos de palavras necessários para formar as primeiras frases, né? Então, que são os adjetivos, né? O que são os adjetivos? Os adjetivos são um tipo de palavra que eles caracterizam ou dão características para os substantivos ou pronomes. Então, eles podem dar uma qualidade, um defeito, dizer um estado ou uma condição daquilo. Então, por exemplo, se eu falo a casa é azul, nesse caso, azul é uma cor, né? Mas ela está dando uma característica para a casa. Estou dizendo que a casa é azul. E aí, como que ficaria essa frase aqui? A casa é azul, em inglês, ó. A casa é azul. The house is blue. The house is blue. Mas e se eu falar, por exemplo, a Casa Branca, lá dos Estados Unidos, né, onde fica lá o presidente e tal, the White House. Perceba que nesse caso aqui, a casa é azul, no português ficou igual no inglês, né? Tinha o artigo aqui, substantivo, verbo, adjetivo, né? Igual aqui no português. Mas nesse caso aqui, no português, ó, você tem o artigo, tem o substantivo e aqui o adjetivo. Mas no inglês você tem o artigo, o adjetivo e o substantivo. Perceba que teve uma troca ali. O branca no inglês veio antes da casa, né? Então a Casa Branca ficou the White House. Então tem duas formas de você usar o adjetivo, né? No caso, eu posso falar a casa é alguma coisa é tananã e colocar o adjetivo. E aí a estrutura vai ficar igual no português. Ou se você falar, por exemplo, a Casa Branca, esse adjetivo vai vir antes do pronome ou do substantivo, certo? Então vamos ver aqui mais alguns exemplos disso, né? O cachorro é grande. The dog is big. The dog is big. Nesse caso eu usei aqui com o verbo é, né? Eu coloquei o cachorro é alguma coisa, então o adjetivo vem depois, fica na mesma ordem, né? Mas se eu falar um gato fofo, né? Claro, aqui é uma frase curtinha aqui só pra gente mostrar o adjetivo, né? Você vai provavelmente falar assim, eu vi um gato fofo na rua, não sei o que, papapá. Mas nesse caso aqui só a frase curtinha para você entender aqui como funciona o mecanismo. Fofo em inglês é cute. E aí eu tenho que colocar esse fofo antes do gato daí no inglês, ó. Aí fica a cute cat. A cute cat. Certo? Mais alguns exemplos aqui. Esses sapatos estão sujos. No caso, aqui estão, né? Como no inglês o verbo to be é ser e estar. Então vai seguir a mesma regra lá de antes, né? Então, esses sapatos estão sujos. These shoes are dirty. These shoes are dirty, né? Tá seguindo a mesma ordem do português aqui, né? Mas se eu falar, pegue seu tênis limpo, né? A mãe fala pro filho, pegue seu tênis limpo pra gente ir na igreja, né? Alguma coisa assim. Aí vai ficar, get your clean sneakers, né? O limpo vem antes daí no caso, porque eu não estou usando um verbo aqui, né? Eu estou usando direto o substantivo, depois o adjetivo. E aí no inglês, quando você faz isso daí, você coloca adjetivo, depois substantivo, certo? Ó, esse prédio é antigo. Nesse caso, usei o verbo aqui, então fica a mesma estrutura, né? This building is old. This building is old. Mas se eu falo um prédio novo, a new building. Nesse caso aí, inverte, né? Então, esse vinho é caro. Aqui usei o verbo é. Então, this wine is expensive. This wine is expensive. Mas se eu falo um vinho barato, eu falo a cheap wine. A cheap wine. Ou se eu falo um dia chuvoso, né? Não usei o verbo aqui, só coloquei o substantivo e o adjetivo. A rainy day. A rainy day. Ou se eu falo, por exemplo, a academia está cheia. Aqui usei um verbo, está, né? Verbo estar. Que daí no inglês é o mesmo verbo, to be, para ser e estar, né? Então, the gym is full. The gym is full. Aqui, no caso, a mesma ordem. Ou se eu falo,
Eu tive um sonho estranho, né? Nesse caso aqui, coloquei só um sonho estranho. A weird dream. A weird dream. Certo? Aí, nesse caso, como não usei verbo aqui, inverte a lógica. Aqui inverte o adjetivo, vem antes do substantivo ou do pronome. E aí eu trouxe uma lista aqui de adjetivos. Se você pegar algum adjetivo aqui, já tá bom. Vê algum que você acha interessante, algum que chama a tua atenção, né? Guarda uns 2 ou 3 desse que já vai ter valido a pena. Esse é um método não muito eficiente, mas nas próximas eu estou pensando numa ideia aqui de trazer uma forma mais legal da gente aprender vocabulário, uma forma mais divertida, certo? Mas vamos lá então, ó. Adorable, adorável. Aesthetic, 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 estético. Essa palavra aqui foi bem usada lá, eu esqueci o nome do influenciador lá que fala dos maromba lá, né? Aggressive, agressivo. Amused, divertido. Angry, nervoso. Annoyed, é incomodado. E annoying, chato. Nesse caso aqui, esse aqui são derivações do verbo annoy, né? Que significa meio, sabe aquela coisa de irmão, assim, que um irmão fica provocando o outro até não aguentar mais? Isso é meio annoying, né? Isso é chato, isso é incomodante, né? Eu inventei essa palavra agora, incomodante, né? Seria a tradução de annoying aqui, né? Chato ou incomodante, né? Só para você entender o sentido dessa palavra. Anxious, ansioso. Attractive, atraente. Average, mediano. Awful, horrível. Bad, ruim. Beautiful, lindo. Better, melhor. Bored, entediado. Brave, corajoso. Busy, ocupado. Calm, calmo. Careful, cuidadoso. Cautious, cauteloso. Charming, eu gosto das palavras. Charming, encantador. Cheerful, alegre. Clean, limpo. Clever, esperto. Colorful, colorida. Comfortable, confortável. Concerned, preocupado. Confused, confuso. Courageous, corajoso. Crazy, louco. Crowded, superlotado. Né? Tem até... Não sei se já viram alguém falando isso, mas... Tem umas pessoas que falam assim, hoje o lugar aqui tá crowdado, né? Que vem daqui de crowded, né? Tem muita gente, né? Curious, curioso. Dangerous, perigoso. Dead, morto. Defeated, derrotado. Depressed, depressivo. Determined, determinado. Different, diferente. Difficult, difícil. Distinct, distinto. Disturbed, perturbado. Easy, fácil. Elegant, elegante. Embarrassed, envergonhado. Energetic, energético. Enthusiastic, entusiasmado. Envious, invejoso. Evil, mal. Excited, animado. Expensive, caro. Fair, justo. Faithful, fiel. Famous, famoso. Fancy, chique. Fantastic, fantástico. Filthy, imundo. Fine, bem. Foolish, tolo. Fragile, frágil. Friendly, amigável. Frightened, com medo. Funny, engraçado. Gentle, gentil. Gifted, talentoso ou com algum dom. Glamorous, glamuroso. Glorious, glorioso. Good, bom. Gorgeous, maravilhoso. Graceful, gracioso. Handsome, bonito. No caso, a gente tinha visto beautiful, né? Antes, quando você vai chamar uma pessoa de bonita, normalmente se usa beautiful para mulher
E aí se usa handsome para homens, né? Pelo menos foi assim que eu aprendi. Happy, feliz. Healthy, saudável. Helpful, útil. Helpless, desamparado. Aqui, perceba que as duas palavras começam com help. E daí aqui você tem full e aqui você tem less. Isso aqui é um sufixo, certo? Eu vou fazer uma aula sobre isso também. Eu falei na primeira aula lá sobre os tipos de palavras. E aí quando você aprende aqui os sufixos, fica mais fácil de expandir teu vocabulário também. Então, esperem aí para a aula de afixos, né? Que tem os prefixos e os sufixos. E aí a gente vai expandir nosso vocabulário também. No caso, helpless, desamparado. Hilarious, hilário. Homeless, morador de rua. Horrible, horrível. Hungry, com fome. Hurt, ferir, ou ferido, né? No caso, ferido. Ill, doente. Important, importante. Impossible, impossível. Innocent, inocente. Jealous, ciúmes. Ou com ciúmes, né? Kind, gentil. Lazy, preguiçoso. Lonely, sozinho. Long, longo. Lovely, lovely. Amável. Lucky, sortudo. Modern, moderno. Mysterious, misterioso. Nasty, nojento. Nervous, nervoso. Nice, legal. Obedient, obediente. Odd, chance. Nesse caso, na verdade, odd eu acho que é estranho, né? É que odd pode ser traduzido como chance também. Acho que aqui tá errado. Acho que seria mais como estranho ou esquisito, né? Open, aberto. Perfect, perfeito. Pleasant, prazeroso. Poor, pobre. Powerful, poderoso. Precious, precioso. Proud, orgulhoso. Real, real. Né? Real, real. Escreve igual, mas fala diferente. Relieved, aliviado. Rich, rico. Scary, apavorante ou assustador, né? Selfish, egoísta. Shiny, brilhante, né? Quem já jogou Pokémon aí, pegou um Pokémon Shiny. Shiny quer dizer brilhante, né? Tanto que ele tem uma cor diferente, um negócio assim. Shy, tímido. Strange, estranho. Stupid, estúpido. Successful, bem-sucedido. Tasty, saboroso. Tired, cansado. Dull, não. Essas palavras que tem TH, GH, confunde, mas esse aqui é tough. Difícil ou durão, né? Uma tarefa difícil, ou se fala tough guy, é um cara durão. Ugly, feio. Upset, chateado. Vast, vasto. Wild, selvagem. Worried, preocupado. E wealthy, próspero. Certo? Espero que vocês tenham pego aí algumas palavras. E a próxima aula a gente já vai começar a formar nossas frases daí, certo? Bye bye, guys!